Bom, a gente sabe que a política existe há muito tempo, mas será que você saberia me dizer quando que a política começou? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como a política, como nós conhecemos, começou e quão importante ela é desde o início das civilizações para a vida das populações. A primeira forma de fazer política começou com aquilo que nós chamamos de teocracia. Mas o que viria a ser teocracia? Bom, na verdade, teocracia vem da palavra tel, de religião, e cracia, da palavra política. O que tem isso a ver? É a união entre política e religião. Talvez você pense, mas política e religião não deveriam se misturar. Nós sabemos que não deveria, mas elas, na verdade, sempre andaram juntas. Lá no início das civilizações, no período da Mesopotâmia, do Egito, da própria Fenícia e também dos hebreus, a gente teve um período na história que nós chamávamos de domínio das teocracias. Mas do que consiste de fato a teocracia? Bom, nada mais é do que um governante que é o representante de Deus na Terra, ou então ele é a própria encarnação de Deus na Terra. Como que a gente pode identificar isso? Lá no Egito Antigo, por exemplo, o faraó era tratado como se fosse Horus, um deus vivo encarnado que governava o povo. Para os hebreus, os sacerdotes eram os governantes, tidos como governantes, e eram representantes de Yahvé na terra. Para a Mesopotâmia, a mesma coisa. Os seus reis eram tidos como governantes vindos da parte dos deuses para poder abençoar o povo da Mesopotâmia. Mas por que existia essa crença no mundo antigo? Bom, se a gente parar para pensar que naquela época não havia ciência para explicar fenômenos naturais ou até mesmo para dar sentido a certas coisas na vida, a única coisa que havia para que houvesse explicações minimamente aceitáveis era a fé. Desde o início das civilizações, sempre houve a presença do que nós chamamos de fé. E por que a fé era tão importante para esse povo? Tenta imaginar, não havia nada em que as pessoas pudessem se agarrar. Não havia um conhecimento científico, não havia uma certeza sobre as coisas e a vida naquela época era mega instável. A formação política se dá, em princípio, porque as pessoas precisavam resolver problemas que eram problemas muito sérios, como, por exemplo, como represar as águas das cheias do Nilo e como resolver o problema das estiagens num momento em que não houvesse chuvas. Se a explicação, tanto para a cheia quanto para a seca, era uma explicação divinizada, era os deuses abençoando ou castigando aqueles territórios. Fato é que a religião surge pela necessidade de explicar o inexplicável. E para poder solucionar o grande problema que havia naquela época, como plantar, como colher, como conseguir ter bons frutos e como conseguir viver em paz sem guerras, era necessário a atuação de alguém, a presença de alguém que despertasse confiança e que não só tivesse a confiança, mas que dissesse que sabia e mostrasse como sabia resolver as coisas. Ninguém melhor do que alguém que dissesse que era um representante de um Deus vivo. A teocracia, então, se alimenta da religião, se alimenta da fé das pessoas. Mas talvez você pense que a teocracia hoje em dia não exista mais. O que é um engano. Quando você percebe, por exemplo, a bancada evangélica no nosso Senado e na nossa Câmara dos Deputados, ou então quando você percebe um líder religioso como um ayatolá do Irã sendo o principal chefe de Estado daquele país, você vê que a teocracia ainda permanece viva nos nossos tempos. A explicação é simples. As pessoas ainda têm fé. E o fato das pessoas terem fé vai fazer com que alguém possa usá-la politicamente para conseguir alcançar o objetivo de estar no poder ou então para representar uma parcela da população ou a totalidade dessa população que acredita em Deus ou em deuses ou em alguma coisa que seja sobrenatural. O que a gente pode concluir é que a teocracia, além de ser um modo de governo inspirado na ideia de que, por ser um representante divino, essa pessoa não vai errar, e isso está muito claro, por exemplo, no período do absolutismo monárquico, que inclusive tem vídeo aqui no canal,
dá para a gente perceber que esse representante divino vai ser alguém que vai trazer paz, prosperidade e harmonia no território que ele controla. E claro, se você acredita que um poder superior, maior do que você, está atuando através desse governante, você pensa que isso vai ser muito mais fácil. É por isso que até hoje a teocracia está aí, para provar para a gente que apesar do crescimento da ciência, que apesar de vários mitos terem sido desmistificados ao longo dos séculos, ainda hoje a religião é muito presente no campo da política. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade no canal. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema ou se você quer que a gente fale sobre algum outro tema que é do seu interesse, é só deixar aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.